Coluna do Reinaldo Azevedo, gente. Lula e Trump traduziram na ONU o real choque de civilizações da nossa era. Vamos trazer aqui as informações do Reinaldão. Samuel Huntington, tão contestado entre os progressistas como celebrado entre conservadores em meados da década de 90, escreveu o livro célebre O Choque das Civilizações e a Mudança da Ordem Mundial. Publicado em 96, sustentava, em síntese, que as divergências do futuro não seriam pautadas por questões ideológicas à moda até então conhecida entre capitalismo e socialismo, por exemplo, mas em confrontos de natureza cultural e religiosa. E, claro, o Islã aparecia como um fantasma a assombrar a democracia ocidental. Islamofobia na veia, né, Reinaldão? Vamos lá, gente, mandando contribuições aqui para a gente poder seguir fazendo bem o nosso trabalho. Bonitinhos e bonitas. 153 é o que está faltando aí de superchats para a gente fazer bem o nosso trampo. Huntington, como se nota agora, não poderia estar mais errado. Dado o mundo em que temos, veja que coisa fabulosa, capitalismo ou socialismo com efeito perderam a importância. E sim, a questão cultural e religiosa tem um especial acento, mas nada a ver com o islamismo. O que ameaça os valores da democracia ocidental hoje é o extremismo que se diz cristão, sem que essencialmente o seja, a menos que ignore tudo o que se sabe sobre o Cristo e que busque se impor pela força e pelo fanatismo. Trump, um amigão de muitas ditaduras islâmicas, falou sobre a perseguição aos cristãos, não deixando claro ao que se referia. Quando atentamos para o discurso de extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo afora, essa ameaça viria de um mundo laico, das ciências e das pautas em favor da igualdade e da defesa do meio ambiente. Huntington, que morreu em 2008, não teve tempo de ver o tamanho do seu erro. São correntes de extrema-direita que se dizem cristãs a ameaçar hoje a democracia nos Estados Unidos. A elas se juntam lobbies econômicos que, sob o pretexto de promover uma guerra de valores contra inimigos da democracia e da cristandade, articulam-se de fato para proteger os seus próprios interesses, fingindo disputar almas, quando na verdade eles disputam mercados. A grande questão é a disputa dos mercados, né, gente? É uma coisa que é assombroso. É assombroso o que essas pessoas fazem, né? Vamos lá, meus queridos e queridas. Deixa eu pegar aqui só mais uma coisinha. Vou deixar separado aqui. Uma coisa importante. Vou deixar aqui separado. Bora. Essa extrema-direita chegou ao poder nos Estados Unidos e decidiu matar o multilateralismo. E todos aqueles que não se alinham com os seus propósitos seriam agentes do mal. Mas qual mal é esse? Não é certamente o islamismo de que tratou Huntington, também não é aquele comunismo que o macartismo denunciava. Esses seres macabros denunciam como expressão do mal a ideia de um capitalismo ético que acene para qualquer forma de compromisso humanista. Por isso, o presidente dos Estados Unidos atacou, por exemplo, com tanta virulência, os acordos contra o desequilíbrio climático seriam, na verdade, conspirações contra a América. Trump e Lula falaram e se revelou o real choque de civilizações do nosso tempo. Não em razão das respectivas personalidades de um e do outro, mas daquilo que presentam. Lula e a soberania. Lula nem poderia ser de outro modo, falou sobre o ataque à soberania brasileira. Disse: este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de uma nova encruzilhada, a autoridade desta organização está em xeque, assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder, atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Vocês estão falando de ovo aí, gente? Manda superchat, turma, a gente precisa da ajuda de vocês. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente às arbitrariedades, quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito. As consequências são trágicas. Em todo o mundo, as forças antidemocráticas tentam subjugar as
as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender a sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e contra a nossa economia. A agressão contra a independência do poder judiciário é inaceitável. Isso aqui é uma coisa que, para mim, pega demais. Lucão! Fim de mês, pesa para todo mundo, galera. 5 de cada um e vamos que vamos. Galera, se vocês mandar 5, a gente super fecha essa meta. Super fecha. E teremos notícias do Lucas aqui. Eu só vou ler uma do DCM depois dessa. E aí a gente vai trazer aqui as pautas do Lucas. O Lucas que está apoiando o nosso canal. O Lucas que sempre apoiou o nosso canal, que é um companheirão e que está presente aqui comigo. E até briga comigo no ar. Acho fantástico. Deixa eu pegar aqui só. 148, gente, é o que falta. Vamos lá, turma. Lia Santos já entendeu aqui a importância dos membros. Falta um membrinho só, meus caros. Coisa boa. Coisa maravilhosa, gente. Desculpa a interrupção da leitura, mas é fundamental também a gente sustentar, para pegar o que o Lula acabou de falar, economicamente as atividades do nosso canal. A gente precisa das ajudas de vocês para manter tudo funcionando. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa das antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias e pela primeira vez em 525 anos da nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado, julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam. A nossa democracia e a nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tutela. Comento. Se alguém achava que Lula poderia se intimidar em face das pressões feitas pelo governo Trump, que anunciou sanções a novas autoridades brasileiras na véspera do discurso do presidente das Nações Unidas, fez uma aposta errada. Parece ter acontecido precisamente o contrário. O discurso não foi feito de improviso, tanto é que, na entrevista que concedeu no dia 12 de agosto, ele antecipou a linha que seguiria e, de fato, não houve. O presidente brasileiro foi ao ponto de afirmar que existe uma correlação que ele chamou de paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento das democracias. E também acertou ao apontar que, mundo afora, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Forças essas que, nas suas palavras, cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Deixa eu ver aqui o que foi, Lucão? Vamos lá, meus caros, minhas caras. Lula não disse dessa maneira, mas é como se tivesse feito. Nós soubemos defender a nossa democracia e temos instituições para isso. Os Estados Unidos não. E por essa razão, estamos pagando um preço, sem citar as agressões praticadas pelo governo Trump. Fez questão de destacar que a soberania do país é inegociável. Apontou ainda um conluio da extrema-direita daqui com o governo estrangeiro, empenhado em punir os brasileiros. Pergunta-se, fato ou ficção? E, aos olhos e ouvidos do mundo, deixou claro que o Poder Judiciário do Brasil submeteu os golpistas a um julgamento justo. Em síntese, nas palavras do presidente, nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Não poderia ter sido mais claro. Democracia e redes sociais. Obrigado, Marcão! Marcos, 143, gente. Vamos lá fechar essas metas. Muito obrigado à ajuda de todos vocês, queridos e queridas. Vamos manter tudo funcionando para a gente fazer bem aqui o nosso trampo. Democracia e redes sociais. Lula abordou aquele que é um desafio dos regimes democráticos contemporâneos desde que se consolidaram, efetivamente como governos definidos pela maioria da população, por intermédio do voto. E que desafio é esse? O de fazer com que a democracia formal seja também democracia real. E nesse contexto aparece um dos temas mais relevantes da nossa era, regular as big techs. Ele afirmou o seguinte: democracias sólidas vão além do ritual eleitoral, seu vigor pressupõe a redução das desigualdades e a garantia dos direitos mais elementares, alimentação,
a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. A democracia falha quando as mulheres ganham menos do que os homens ou morrem pelas mãos dos parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa os migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Muito bom esse discurso, hein, gente? Por isso, foi com orgulho que recebemos na FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome neste ano, em 2025. Mas no mundo ainda há 670 milhões de pessoas famintas, cerca de 2,3 bilhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20, que já conta com apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever as suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda no desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir os padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos do que os trabalhadores. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidades de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear a intolerância, a misoginia, a xenofobia, a desinformação. A internet pode ser uma terra sem lei, cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir o que já é ilegal no mundo real, seja tratado assim no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar a guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia investidas contra a democracia. O parlamento brasileiro corretamente apressou-se a abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional projetos de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Isso aqui eu não sei se é muito bom não, viu, Lula? Isso aqui é a lobby das Big Techs, tá, gente? Se há críticas que devem ser feitas ao discurso do Lula, essa é uma delas. Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado nesse plenário no ano passado. Comenta, até parece que Lula e Trump combinaram as contraposições. Qual é, segundo o presidente americano, a principal pauta com que o mundo se defronta? A resposta para o espanto do bom senso é esta, a imigração. E fez um discurso notavelmente violento a respeito, ameaçando os imigrantes com deportação, prisão e morte. Lula, que o antecedeu, falou a coisa certa, é preciso combater a pobreza, e é ela que está na raiz dos fluxos migratórios. É muito doido o Reinaldo falando isso, né? E aí vem uma verdade respondível, que os reacionários não reconhecem. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Todos temos, de fato, uma escolha ao menos intelectual, defender que um mundo mais justo concorreria para que as pessoas ficassem em seus respectivos países com condições de se desenvolver e de progredir, ou nos alinhar com quem entende que tudo se resolve com tiro, porrada e bomba. Ao tratar daquelas que consideram prioridades globais, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos também não poderiam estar mais distantes. E me parece óbvio quem tem a boa agenda. Lula defendeu tributar os super ricos, aliviar os serviços das dívidas para os mais pobres e regular as big techs. Trump, sabemos, é uma espécie de super nanny dos bilionários, tornou-se aliado dos gigantes da tecnologia num jogo que, para eles, não pode ter regras, e dadas as escolhas que fez no caso das tarifas, ele entende que dívidas são parte da sujeição econômica, que afinal interessa aos ricos. Alguém poderia indagar, e se o Brasil se juntasse a Trump nessa visão de mundo? Diria que pode ter os mesmos ganhos de governantes como Nayib Bukele, de El Salvador, e Javier Milei, da Argentina. Seus respectivos países não obtêm benefício nenhum, mas eles se mostram puxa-sacos exemplares. Meio ambiente. Lula e Trump, como se percebe, têm visões de mundo opostas em tudo. No caso do meio ambiente, a divergência chega ao paroxismo. Reproduz o trecho da fala do presidente brasileiro e depois destaca alguns rompantes na barbárie discursiva de trumpista. Disse Lula:
Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima, ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem do padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos de tecnologia não é uma questão de caridade, mas de justiça. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, mas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos, essenciais para a transição energética, não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Erradicá-lo requer garantir condições dignas de vida para os seus milhões de habitantes. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm as suas florestas em pé. É chegado o momento de passar da fase da negociação para a etapa de implementação. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima, mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU para que ela tenha a atenção que merece. Um conselho vinculado à Assembleia Geral, com força e legitimidade para monitorar compromissos, dará coerência à ação climática. Trata-se de um passo fundamental na direção de uma reforma mais abrangente da organização, que contemple também um Conselho de Segurança ampliado nas 2 categorias de membros. Comento. O discurso do presidente americano não foi linear, houve improvisos entre idas e vindas, o meio ambiente foi o tema que dedicou mais tempo, faz sentido. Depois que as Big Techs, trata-se do lobby mais poderoso no país dos lobistas, economia e baixo carbono e energia renovável, segundo Trump, tudo besteira. Estamos nos livrando falsamente das chamadas energias renováveis, elas são uma piada, elas não funcionam. Eles são muito caros, eles não são fortes o suficiente para alimentar as usinas que você precisa para tornar o seu país grande, o vento não sopra, aqueles grandes moinhos de vento são tão patéticos e tão ruins, tão caros para operar, e eles têm que ser reconstruídos o tempo todo e começam a enferrujar e apodrecer. A energia mais cara concebida. Segundo o grande pensador, o único país a lucrar com tudo isso seria a China, porque os equipamentos são construídos por lá, e aí tratou a Europa com um misto de piedade e desdém. A Europa ainda tem um longo caminho a percorrer, com muitos países à beira da destruição por conta da sua agenda de energia verde. Essa fala do Trump, eu ouvi isso. Cara, é um ataque à inteligência. É um ataque à inteligência. Gente, vamos mandar superchat, está parado. Eu sei que vocês estão concentrados na leitura aqui comigo, mas não esqueçam de ajudar o canal. R$2 de cada um. A gente vai lá e fecha essa meta, gente. Na sequência, desandou a falar sobre segurança em Washington, D.C., exaltando a intervenção ilegal que fez, voltou à sua particularíssima leitura sobre o meio ambiente e disse o seguinte: e eu estou dizendo que se você não se livrar do golpe da energia verde, seu país vai fracassar. Eu sou presidente dos Estados Unidos, mas me preocupo com a Europa. Eu amo a Europa, eu amo o povo da Europa e eu odeio vê-la sendo devastada pela energia e pela imigração. Este monstro de 2 caudas destrói tudo em seu caminho e eles não podem mais deixar isso acontecer. Negou de forma peremptória o desequilíbrio climático e de forma um tanto espantosa resolveu tratar o carvão de maneira afetiva. Eu desencadeei uma produção massiva de energia e assinei ordens executivas históricas para descobrir petróleo, mas não precisamos caçar muito porque temos muito mais petróleo do que qualquer nação, em qualquer lugar, petróleo e gás do mundo, e se você adicionar carvão, temos mais do que qualquer nação no mundo, limpo. Eu chamo carvão limpo e bonito, você pode fazer coisas com carvão que não poderia fazer há 10, 15 anos, então tem uma pequena ordem permanente na Casa Branca, nunca use a palavra carvão, use apenas as palavras carvão limpo e bonito, soa muito melhor, não é mesmo? Concluo, sabe por que Lula foi muito aplaudido, entre outros motivos? Porque falava em nome de um ordenamento civilizatório, racional, e que não despreza o saber científico. Trump se sentou sobre as suas ogivas e mandou brasa. Bem, esse é o meu entendimento de mundo, e porque é assim, porque eu acho que é assim, e eu estou sempre certo. Não há a menor chance das coisas caminharem bem com esse senhor no topo do seu delírio, autocentrado e do poder que lhe confere a condição de presidente dos Estados Unidos. A única esperança que podemos alimentar é que a democracia americana, ou o que resta dela, sobreviva. E esse tempo, pois, passará. Lula acenou para o futuro necessário, Trump para o passado que terá
aqui passar. Texto poético, texto muito bem escrito do Reinaldo, em cima de um autor que é meio merda, né? Que é um cara que é islamofóbico, inclusive. É o dom, talvez, de você trazer autores aí mais do campo conservador. É bem interessante isso. É bem interessante, de fato. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.